Se você encontrá-las, corra e nos chame. Cientistas alegam para vespas assassinas vistas pela primeira vez nos Estados Unidos. Vespas gigantes asiáticas têm provocado alarme em diversas regiões dos Estados Unidos. Elas podem medir cerca de 5 centímetros e são tão letais que receberam dos cientistas o apelido de vespas assassinas, nativas da Ásia. As chamadas vespas gigantes asiáticas, vespas mandarinas, foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, e sua presença vem provocando alarme entre apicultores e etimologistas americanos. Capazes de dizimar uma colmeia de abelhas em poucas horas, essas vespas são as maiores do mundo e liberam uma toxina tão potente que pode causar a morte de uma pessoa que tiver levado várias picadas, mesmo se não for alérgica. No Japão, entre 30 e 50 pessoas morrem por ano, vítimas de múltiplas picadas de vespa gigante asiática, disse a BBC News Brasil, a bióloga Jenny Sena, do Departamento de Agricultura do Estado de Washington. Sua picada é descrita como extremamente dolorosa e o ferrão é tão longo que pode penetrar até mesmo o traje de proteção usado por apicultores. Mas, segundo Sena, elas só atacam humanos caso sejam provocadas ou se sintam ameaçadas. Para a população de abelhas, porém, a sua presença pode ser devastadora, com impacto não apenas na produção de mel, mas também nas diversas culturas que dependem da polinização, como maçã, cereja, framboesa, mirtilo e amêndoas. Diante da ameaça, autoridades, pesquisadores e apicultores da região lançaram um esforço para tentar localizar e erradicar o ninho dessa vespa, antes que ela possa se estabelecer no país e arrasar a população de abelhas já em declínio por causa dos fatores e doenças usadas como os pesticidas e a perda do seu habitat. Mas os cientistas alertam os residentes para que não tentem matar as vespas por conta própria, nem tentem remover seus ninhos, que caso encontrem os insetos, entrem em contato com as autoridades. Se encontrá-la, corra e nos chame. É realmente importante para nós saber de todas as vezes que forem observadas, se quisermos ter uma esperança de erradicação, diz o etimologista Chris Lane. Armadilhas estão sendo espalhadas pelas regiões em que as vespas apareceram. Os cientistas não sabem ao certo como as vespas asiáticas chegaram aos Estados Unidos. Segundo Sena, o inseto foi inicialmente detectado na província canadense de British Columbia, que faz fronteira com os estados de Washington, em agosto do ano passado. É possível que tenham chegado em um navio de carga, afirma Sena. A bióloga diz também que não está descartada a possibilidade de que tenham sido trazidas deliberadamente para serem usadas como componente em alguma mistura caseira para aumento de performance. A presença da invasora no país começou a ser notada quando diferentes apicultores do estado relataram terem encontrado milhares de suas abelhas decapitadas. Segundo Sena, o relato inicial no ano passado levou à descoberta de 2 invasoras. Ainda não se sabe quantas há no estado no momento. As vespas gigantes asiáticas chegam a ser 3 vezes maiores que as abelhas. Elas invadem e ocupam as colmeias, matando as abelhas adultas e devorando as larvas e as pupas. Com menos de 30 vespas gigantes, podem dizimar uma colmeia inteira em questão de horas, observa Sena. Diferente das abelhas da Ásia nos Estados Unidos, as abelhas não têm mecanismo de defesa natural contra as vespas gigantes asiáticas. Segundo o cientista, o ciclo de vida da invasora começa em abril, quando as rainhas emergem da hibernação e passam a procurar um local para construir seus ninhos e formam suas colônias. O período de julho a outubro, fim do verão e início do outono, no hemisfério norte, é considerado a melhor época para capturá-las. Uma entidade americana pediu aos apicultores e moradores para comunicar imediatamente qualquer encontro com as vespas assassinas para evitar a propagação delas.
Como identificar, localizar e destruir? Na esperança de conseguir erradicar as vespas gigantes asiáticas antes que se espalhem pelo país, está pedindo que todos os agricultores e moradores comuniquem imediatamente qualquer encontro com esses insetos. O objeto é identificar as vespas, localizar e destruir seus ninhos enquanto a população ainda é pequena, antes que elas se reproduzam de tal maneira que se torne impossível a erradicação. Vários apicultores, cientistas e voluntários participaram do esforço espalhando armadilhas caseiras pela região, já que as armadilhas vendidas em lojas comerciais não puderam ser usadas, por ter um buraco pequeno demais para a vespa gigante. Pede-se que os residentes enviem imagens, caso consigam tirar uma foto em segurança, para que seja possível confirmar se o inseto encontrado é mesmo a vespa asiática gigante. Os casos suspeitos podem ser comunicados pelo site do SDA e também por um aplicativo lançado especialmente para isso. Há planos de rastrear as vespas vivas de volta ao ninho. Foram encomendados trajes especiais reforçados vindo da China para garantir a segurança na hora de destruir os ninhos. A presença das vespas gigantes causou comoção nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter nos Estados Unidos. No fim de semana, depois que o jornal New York Times publicou uma matéria sobre os esforços para tentar erradicar as invasoras, o termo vespa assassina estava entre os trend topics no Twitter. Em meio à pandemia que estamos passando, essa nova doença causada, já havia infectado mais de 1 milhão de pessoas e deixado mais de 70 mil mortos no país. Muitos americanos reagiram com incredulidade diante de mais uma praga em 2020. No Twitter, um internauta publicou: "Outro dia estava pensando, sabe o que 2020 precisa? Vespas assassinas. Elas finalmente estão aqui", tweetou o internauta, resumindo o sentimento expressado por milhares de outros americanos nas redes sociais.